Então, boa tarde aí, galera. Você que ligado aí no EIP. Boa tarde, pessoal do presencial, pessoal do online. Vamos lá para uma aula de raciocínio lógico. Vamos estudar hoje argumentos, toda a parte de argumentação, resolver tudo que a gente precisa resolver na parte de argumento que nós veremos hoje. Veremos um pedaço de argumentação hoje e um pedaço nós veremos na próxima aula. O que nós vamos estudar hoje? A parte de argumentação, de forma geral, ela é dividida, ou melhor, pegando em argumento, falando sobre o que é argumento. Professor, cai teoria sobre o que é argumento, tipos de argumento na minha prova? É muito difícil que isso aconteça. É muito difícil aparecer na sua prova teoria da argumentação. O que mais vai cair na sua prova é a parte prática, que nós trabalharemos hoje, que é a parte de validação do argumento. O que é validar? Descobrir se o argumento é válido ou se o argumento é inválido. Isso que é o que mais vai interessar para nós. Rapidamente, só para ter uma noção e para a gente entrar no mundo dos argumentos. Argumentos são um conjunto de premissas, a gente vai rever isso daqui a pouco. É um conjunto de premissas ou de afirmações e de uma ou mais conclusões. Porém, para nós, a gente vai ficar com uma conclusão, que é o que nos interessa, que é o que pode aparecer em prova. Então, é um conjunto de afirmações. E a partir dessas afirmações, uma nova afirmação, que nós chamaremos de conclusão, será feita. Qual é o objetivo do argumento? É basicamente, a conclusão garante as premissas, ou melhor, as premissas, pelas próprias afirmações, garantem o valor da conclusão, ou garantem que aquela conclusão será verdadeira? Beleza. A primeiro momento, vamos pensar nisso. Um conjunto de premissas que podem ou não garantir que aquela conclusão será ou não verdadeira. Porém, acabei de falar, garantem a conclusão verdadeira. Não é isso que nós buscaremos na prova, ou não é isso que nós buscaremos na hora que vamos resolver as questões. Por quê? Quando começarmos a estudar os métodos de validação, a gente vai ver o seguinte: as premissas precisam garantir a conclusão, mas não necessariamente a conclusão tem que ser verdadeira. A conclusão, ela pode ser falsa e ainda assim o argumento ser válido. A gente vai desenvolver tudo isso, entender bem certinho o que é cada pedaço. Mas um erro que muita gente comete, eu quando comecei a estudar a matéria, quando não conhecia, comecei a olhar e falei, argumento tem que ser conclusão verdadeira, premissa verdadeira, senão o argumento é inválido. Qualquer outro jeito o argumento sempre será inválido. Para mim era assim que funcionava. E aí quando eu comecei a ver, eu já vi que esse ponto pode mudar. Pois a gente vai desenvolver tudo isso. Então, argumento, conjunto de premissas ou afirmações e uma garantia no final ou uma conclusão. Essa ideia da garantia, ela é extremamente importante. Eu preciso saber se as premissas garantem o valor da conclusão. Por vezes, a gente vai estar resolvendo alguns argumentos e no meio do argumento a gente vai chegar, eu não garanto. Essa ideia do não garanto, no argumento, ela é um pouco complicada. A gente tem algumas questões aí chamadas questões de psicotécnico, questões de problemas lógicos de forma básica, de interpretação das interpretações, eu preciso chegar à afirmativa da questão ou à alternativa que está correta. Nessas questões de psicotécnico, se eu não garantir, eu não marco alternativa. Se eu não garantir, a questão está errada. Sempre nessa ideia. Nos argumentos, aí é um pouco mais complicado, porque a ideia da garantia é extremamente importante. Como eu comentei, as premissas precisam garantir a conclusão. Independente se ela vai ser verdadeira ou falsa, as premissas devem garantir a conclusão. Porém, alguns argumentos, quando eu estiver resolvendo, nessa ideia de tornar argumento válido ou inválido, eu não garanto de cara, mas simplesmente não garantir, olhei, vocês vão entender quando a gente for fazer isso por atribuição de valores. Não garantir, eu já não é nesse momento que eu vou afirmar que o argumento é inválido. A gente vai entender isso muito melhor depois. Então, para começar, vamos lá para a nossa ideia de argumentação. Vamos ver um pouquinho só do conceito do que é um argumento e de como ele pode ser apresentado para nós. Então, nós estudaremos os argumentos. Argumentos. Como eu comentei, é um conjunto de premissas e de uma afirmação.
para nós, hoje, o que nós vamos estudar são argumentos formados por proposições e conectivos. São os argumentos que nós veremos hoje. Em próxima aula, nós veremos a parte de argumentos formados também por proposições, mas que lá não utilizarão conectivos. Serão as ideias dos quantificadores lógicos. São os diagramas lógicos, argumentos formados por diagramas lógicos. Hoje, nós veremos os argumentos formados por proposições e conectivos, que é o que a gente tem na ideia do e, do ou, se então, se e somente se. Os 5 conectivos vão aparecer lá nas premissas e também na conclusão. São ou proposições simples também que nós poderemos utilizar. Então, o argumento é um conjunto de proposições. Esse conjunto de proposições é dividido, premissas e conclusão. Coloquei um exemplo bem simples aí. É bem simples e até nesse exemplo aparece a ideia. Aparece aí no material. Vou colocar aqui. Nesse exemplo até vai aparecer a ideia de um quantificador lógico. Mas é só para a gente entender o que está escrito aí. Então, o nosso exemplo diz o seguinte. Toda mulher é bonita. Toda mulher é bonita. Aí, a próxima premissa, colocar aqui separado como P1 e P2, da forma que está aí. P1, toda mulher é bonita. P2, Ana é mulher. Ana é mulher. E daí a nossa conclusão, e a gente já vai ver as formas como que isso pode aparecer. Ana é bonita. Ana é bonita. Por que que isso aqui é um argumento? Pela forma como que ele foi apresentado. Ele apresenta 2 afirmativas, 2 premissas e uma conclusão no final. Nesse caso aqui, nós veremos que isso aqui é um argumento válido. Por quê? Pela própria interpretação das frases. Todas as mulheres do planeta, todas as mulheres do universo são bonitas. Qualquer que seja a mulher, é bonita também. Então, toda mulher é bonita. Ana é mulher, logo, pode aparecer logo Ana é bonita, então Ana é bonita, portanto Ana é bonita, ou várias informações, a gente vai ver isso depois, ou pela simples ideia, como foi apresentado, P1, P2, o C de conclusão, Ana é bonita. Toda mulher é bonita. Se Ana é mulher, então Ana também é bonita. É uma ideia de como as 2 afirmações ou as 2 premissas, elas garantem o valor da conclusão. Mesmo que não tivesse escrito na conclusão Ana é bonita, eu já conseguiria garantir que de fato Ana é bonita. Porque toda mulher é bonita, Ana é mulher, logo Ana é bonita. Mesmo que não aparecesse escrito. Ou seja, as 2 premissas, as 2 afirmativas iniciais, garantem o valor da conclusão. Nesse caso, como verdadeira. E daí a gente vai ver depois também nessa ideia de falso, caso essa informação seja falsa, alguma informação aqui para cima será falsa e o argumento continuará sendo válido. Mas isso a gente vê daqui a pouco. Então, argumento, conjunto de premissas, afirmações e de uma ou mais conclusões, mas que para nós vamos trabalhar só com uma conclusão, que é o que vai aparecer para nós. Beleza. Agora eu preciso saber como os argumentos podem ser representados. Então agora nós vamos ver a representação dos argumentos. Representação dos argumentos. Argumentos. Coloquei no material 3 formas que podem aparecer. Só que essas 3 formas que estão aí, elas estão descritas no seguinte ideia. Vou colocar as 3 aqui no quadro. Aparece a primeira aí na ordem vertical, que seria muito parecido com o que nós temos aqui. P1, P2 e a conclusão. Isso pode aparecer com infinitas premissas. Então, ou melhor, finitas, mas um número determinado que pode ser gigante. P1, P2, até onde for, colocar aqui como PN, e no final a conclusão. O melhor para nós em prova, o melhor que pode aparecer para nós, ou para ficar bem bonito o português, o mais melhor para aparecer em prova, é aparecer P1, P2, até o final, um traço dividindo e a conclusão. Esse é o melhor para aparecer em prova.
mas pouquíssimas vezes isso vai aparecer. Como eu trouxe no exemplo anterior, não aparece o traço dividindo. No exemplo anterior, nós temos P1, P2, simplesmente, ou até no material tem até um espaço. Aqui no quadro eu acabei nem colocando, mas que pode aparecer P1, P2 e o C que representa a conclusão. O melhor para nós é que apareça bem dividido. P1, P2, até acabarem todas as premissas, um traço indicando que ali não existe mais premissas, e o próximo a conclusão. Porém, pode variar essa forma, tirar o traço, só colocar a conclusão mais para baixo, e de várias formas. Outra forma que pode aparecer é isso aqui, ó. Vou colocar com a mesma cor do outro, que são as premissas, agora ligadas por conjunções. Eu tenho P1 e P2 e P3, até quantas premissas aparecerem, e no final, a nossa conclusão. Professor, isso aí tem a ver com os conectivos? Tem, mas não precisa se prender a isso aqui. Isso aqui é simplesmente uma forma que eles podem utilizar para representar o argumento. Então, eles vão trazer uma premissa, aí eles colocam um ponto, ou no caso, eles vão trazer proposições representadas por símbolos, aí eles trazem essa ideia da conjunção e no final o se então representando a conclusão. Mas não precisa se prender a isso. É mais importante simplesmente saber que o argumento pode ser representado dessa forma. Isso, muito obrigado. Aqui tem que aparecer um C e não um PN. O PN é a premissa anterior. Muito obrigado. Aqui embaixo, vou colocar outra forma de apresentar, e essa forma aqui já vou falar sobre algumas variações que podem aparecer. Ali embaixo aparece P1, P2, P3, aí até PN, e essa ideia de um símbolo que nós chamaremos de implicação. A segunda forma que tem aqui, ou também no material, segunda e terceira formas, elas são basicamente a mesma coisa. Tanto que uma das piores formas de se representar é trazendo essa ideia de vírgula, separando por vírgula. Por que que isso aqui é ruim? Porque o argumento para nós, quando eu chegar na minha prova, ele não vai aparecer assim, simbolicamente. Não vai aparecer, muitas vezes vai. P1, P2, até a PN e a conclusão. Muitas vezes vai, da forma como eu trouxe lá no exemplo, como eu trouxe aqui, ó, bem separado. P1, P2, conclusão, tudo separado, tudo bonitinho, você sabe quem é P1, sabe quem é P2, sabe quem é a conclusão? Às vezes sim. Várias vezes, porém, vai aparecer somente o texto. Aí esse texto ele é separado por ponto e vírgula, as ideias da pontuação do português. Aí eu tenho que saber no texto quem são as premissas, quem é a conclusão e como que isso pode aparecer para mim. Então, nessa ideia de aparecerem premissas separadas por vírgulas, elas podem aparecer separadas por pontos e vírgulas ou somente pelo ponto. Quando for um texto, a maioria das vezes o texto vai aparecer lá. Por exemplo, toda mulher é bonita, ponto. Ana é bonita. Ou melhor, toda mulher é bonita, ponto. Ana é mulher, ponto. Logo, Ana é bonita. Então, quando aparecer um texto, é mais provável que ele esteja separado pelo ponto. Que é o melhor, porque daí você sabe, terminou o ponto, ou apareceu o ponto final, colocar até a ideia das premissas aqui para não ficar confuso, colocar no quadro. Deixa eu baixar esses ponto e vírgula aqui para não ficar estranho. Ponto e vírgula, aí P3, ponto e vírgula, até a PN. Se eu for fazer simbolicamente, colocando aqui eu teria a conclusão. Mas, quando for aparecer isso aqui em um texto, isso aqui não está no material, quem quiser colocar também na ideia de representação, só que isso aqui é mais para as questões na hora da prática, aparecer assim, ó, P1, ponto final, P2, ponto final, P3, ponto final, aí ele vai até a PN, e no final, em vez de aparecer um símbolo, quando for o texto, vai aparecer algumas palavras que te indicam a conclusão. Quais são essas palavras? Nós temos a mais comum, que é a ideia do logo. Logo, aí aparece
a conclusão. Pode aparecer, portanto. Pode aparecer, em casos mais extremos, o então. Sempre que for uma palavra que te remeta a qualquer ideia de conclusão, está bastante errado. Está bastante errado. Coisas que eu faço quando eu estou escrevendo no quadro. Acrescento palavras ou letras onde não era para existir e retiro letras e acentos onde eles deveriam existir. Se vocês verem eu fazendo isso no quadro, vocês podem dar um grito. Professor, seu analfabeto, faltou acento, faltou cedilha. Ou colocou 2 vezes o tão, que não era para estar ali. Qualquer coisa nesse sentido, porque eu não sei porque que eu faço isso. É algum problema no meu cérebro, faz isso. Mas enfim. Sempre que aparecer, logo, portanto, então, qualquer palavra que te lembre, que te traga uma ideia de conclusão. O que aparecer na frente é a proposição que será a conclusão. Pegadinhas que as bancas podem fazer com relação a isso. Ela vai trazer logo conclusão, em vez dela trazer nesse formato que seria o melhor, que seria o mais bonito, que seria talvez o melhor cenário para nós, premissas e conclusão, ela começa a frase, ou ela traz logo, aí vírgula, a conclusão, ponto final, e depois as premissas. Então ela pode inverter isso aqui, principalmente quando for em texto. Quando forem representações simbólicas, como a gente tem aqui, na vertical, ou a própria ideia das conjunções e o sim então, quando forem representações simbólicas, ela não costuma fazer isso. Talvez ela nem possa, pela própria ideia dos símbolos. Mas quando ela vai para o texto, quando ela vai para a ideia de você ter que interpretar, ela pode mexer nisso aqui e jogar a conclusão lá no começo, depois das premissas. Aí quando você for resolver, que ela vai perguntar se o argumento é válido ou inválido, primeira coisa que você vai fazer, representar na ordem correta. Premissas, não na ordem correta, mas na ordem mais fácil para se resolver. Premissas e conclusão no final. E um conselho meu, que é o que eu faço sempre que eu estou fazendo a minha prova, sempre que eu pego uma questão nova para fazer. Se você for fazer uma questão, que é o que a gente vai fazer hoje, questões que envolvem proposições e conectivos, isso serve para qualquer questão. Eu falo isso nas aulas de tabela verdade, de equivalência e negação. Qualquer aula eu vou falar isso. Não deixa só no texto. Se você tem que fazer a questão de argumento, onde ele tem proposição e conectivo, pergunta se o argumento é válido ou inválido, representa simbolicamente. É muito mais fácil de validar o argumento com os valores simbólicos do que você fazer com o texto. Porque o texto, às vezes, tem palavra que aparece, ou às vezes aparece o não uma hora e depois não aparece esse não, e palavras que podem aparecer ali no meio para confundir a sua cabeça. Então, representa simbolicamente, coloca a conclusão lá no final, depois você começa a trabalhar com os valores, ou com o que a gente vai ver agora, com os métodos de validação dos argumentos. Alguém tem alguma dúvida nessa parte inicial, que é a parte de representação? Ou o que é um argumento, como funciona? Tranquilo? Então, beleza. Vamos então agora começar com a parte mais prática da aula, que nós entraremos nos métodos de validação dos argumentos. Métodos de validação dos argumentos. Métodos de validação dos argumentos. Vou colocar aqui só métodos de validação. Para nós, para as nossas provas, independente da área que você está estudando para polícia, para administrativo, para fiscais, para tribunais, está estudando para a área da magistratura, para qualquer área. Para as nossas provas, serão basicamente 4 métodos de validação que nós poderemos utilizar. 3 deles, que é o que nós veremos hoje, que são as proposições ou os argumentos formados por proposições simples e conectivos. Quais são esses 3 métodos que nós veremos hoje? Na ordem que nós veremos. Premissas verdadeiras, conclusão falsa e tabela verdade. Professor, por que a gente trabalha com esses métodos e nessa ordem? Não existe uma regra onde você será obrigado a resolver um argumento por determinado método. Não existe essa regra. Não, nesse argumento você somente pode utilizar esse método. A não ser em alguns casos extremamente específicos, onde eu só posso utilizar a tabela verdade. Aí existem alguns casos bem específicos.
pensando nesses 3 métodos. O nosso quarto método de validação é os diagramas lógicos. Só que os diagramas lógicos, ele não serve para o que nós vamos ver hoje, que são proposições simples e conectivos. Os diagramas lógicos nós vamos ver em outro momento, só para a gente entender, os diagramas lógicos são o que nós utilizamos nesse tipo de argumento aqui. Aonde eu tenho, que eu coloquei aqui no exemplo, toda mulher é bonita, Ana é mulher, Ana é bonita. Rapidamente, só para a gente entender o que é essa ideia dos diagramas lógicos. Veremos isso em outros momentos. Eu tenho aqui, toda mulher é bonita. Então aqui eu tenho o conjunto das mulheres, aqui eu tenho o conjunto de quem é bonita, e daí ele fala, Ana é mulher, então a Ana está dentro do conjunto das mulheres. Logo, ou, portanto, Ana é bonita. Se Ana está dentro do conjunto das mulheres, e todas as mulheres são bonitas, então Ana é bonita. Essa é a ideia dos diagramas lógicos. Validar um argumento através dos diagramas de Venn. Que é ficar fazendo um monte de desenho, ficar fazendo um monte de conjuntos. Trabalhe um pouco também com a ideia lá da teoria dos conjuntos. Mas, como eu comentei, essa ideia dos diagramas é lá para as proposições, para as premissas que trabalham com quantificadores lógicos. Todo, algum e nenhum, que nós vamos ver em outro momento. Os outros 3 métodos, que é o que nos interessa hoje, premissas verdadeiras, tabela verdade e conclusão falsa, troquei a ordem das 2 últimas aí, mas a gente vai ver premissas, conclusão e tabela. Os 3 métodos é para o mesmo tipo de argumento. São argumentos proposições simples e proposições simples e conectivos, e daí a conclusão também proposições simples e conectivos. Por que que eu passo nessa ordem de premissas, conclusão e tabela? Se você pegar uma questão de certo e errado, não vai influenciar tanto a ordem, fazer premissas ou conclusão falsa. Mas, caso sua questão seja de alternativa, é muito mais fácil você sair por premissas verdadeiras. Porque pela ideia, pelo próprio nome de cada argumento, ou de cada método, premissas verdadeiras, por onde eu vou começar? Pelas premissas ou pela conclusão? Pelas premissas. A gente vai ver isso bem melhor depois. Mas premissas verdadeiras começa pelas premissas. Conclusão falsa, pela conclusão. E tabela verdade, vai ser necessário toda a tabela verdade. Então, tabela verdade é o que mais vai dar trabalho. Conclusão falsa não dá tanto trabalho, mas sai da conclusão. Então, se eu peguei uma questão, na minha questão tem, ou qualquer que seja a questão, de alternativa, e pergunta, e isso a gente vai ver nas próprias questões, qual das alternativas torna um argumento válido? Então, eu tenho 5 ou 4 alternativas, que se eu for fazer por conclusão falsa, eu tenho que testar cada uma delas até que eu descubra qual delas torna um argumento válido. Se eu for fazer isso nas questões de alternativa, demora muito mais. Então, eu dominando o método das premissas verdadeiras nessas questões, onde eu possa utilizar, eu saio mais rápido. Então, por isso que a ordem que a gente vê, premissas verdadeiras, conclusão falsa e depois tabela verdade. Professor, mas eu não entendo, já vi outras aulas, eu não entendo premissas verdadeiras e eu só quero fazer por conclusão falsa. Vou acertar sempre? Vai. O único detalhe, se for questão de alternativa, só demora um pouco mais. Tem problema com relação a acertar e errar a questão? Não. É só o tempo que você vai ter que tirar da prova para fazer aquela questão. Se você conseguir dosar isso na hora da sua prova, não tem o menor dos problemas. Professor, algum desses métodos é melhor? Você falou aí premissa verdadeira. Não é melhor. Ele é simplesmente mais rápido na questão de alternativa. Mas não existe um método melhor ou pior. O melhor método, na verdade, é tabela verdade. Só que a tabela verdade é o que vai te tomar 10 minutos em cada questão, que é o que a gente não tem. Então, vamos começar aí na ordem que nós vamos ver, que nós veremos, começando por premissas verdadeiras. Premissas verdadeiras. Verdadeiras. Para cada um dos métodos, eu preciso saber de 3 informações. Quando, como e o resultado. O que eu quero dizer com isso? Quando? Quando eu posso utilizar cada método? Como? A forma ou de que maneira, ou de fato, como eu vou utilizar cada método. E o resultado para conseguir descobrir se o argumento é válido ou se é inválido. Então, para cada um dos 3 métodos que nós veremos hoje, são 3 informações. Se você entender
e aprender essas 3 informações, você resolve as questões de argumentação. Quando utilizar, como utilizar e o resultado no final, que é comparar ou conferir se o argumento é válido ou inválido. Então, no método das premissas verdadeiras, a gente vai ver nessa ordem: quando, como e o resultado. Começaremos com quando utilizar esses métodos. Então, premissas verdadeiras. Quando utilizar. Professor, mas eu ainda nem sei o que é esse método. Por mais que você não saiba, a primeira informação que você precisa é saber quando você pode utilizar esse método. Quando a gente entrar em como utilizar, você já vai entender o que é e, de fato, como utilizar ele. Então, a primeira informação, quando utilizar. Quando eu utilizo um método das premissas verdadeiras? Ou quando eu posso utilizar? Eu posso utilizar o método quando? Nas premissas, eu acho que para o português eu não poderia começar a frase escrevendo nas, mas para nós aqui não tem problema. Nas premissas serve para a gente entender quando utilizar. Nas premissas tiver proposição simples ou conjunção. Quando nas premissas aparecer ou quando as premissas forem formadas por, colocar aqui, tiver proposição simples ou conjunção, tiver proposição simples ou conjunção. Eu não vou colocar aqui no quadro, mas eu quero que vocês anotem aí. Essa conjunção, deixa eu até ver se aparece isso no material. Quando alguma das premissas forem formadas por proposição simples ou proposição que contenha até esse material aí, vocês vão fazer um favor para mim, que eu revisei o material e eu esqueci de cortar esse pedaço. Conjunção. Aí no material está escrito assim, ó, quando alguma das premissas for formada por proposição simples ou proposição composta que contenha exclusivamente o conectivo conjunção. Aonde está escrito exclusivamente, vocês vão riscar. Não é exclusivamente conjunção. O jeito correto é aparecer o seguinte: proposição composta que contenha o conectivo conjunção como conectivo principal. Então, risca onde está escrito exclusivamente, coloca uma vírgula lá no final e escreve como conectivo principal. Então, para quem estiver copiando também, coloca aí. Nas premissas tiver proposição simples ou conjunção, conjunção como conectivo principal. Essa conjunção tem que ser conectivo principal. Não adianta aparecer, não precisa anotar isso aqui, mas só para a gente entender. Se aparecer para mim isso aqui, P e Q, condicional R. Isso aqui não é requisito para que eu utilize o método das premissas verdadeiras. A conjunção tem que ser o único ou tem que ser o conectivo principal da minha premissa. Beleza? Então, quando utilizar? Quando as premissas forem formadas por proposição simples ou conjunção como conectivo principal. Tranquilo? Esse é o requisito para que eu utilize esse método. Professor, então, qualquer momento, qualquer que seja o argumento, apareceu proposição simples, conjunção como conectivo principal, posso usar a premissa verdadeira?